Fala, Thiago. Diga, Jorge. E aí, Beleza? boa noite. Tá me ouvindo bem? Tranquilo. Tô, é que Vai. a gente vai ficando coroa, não vai, não vai acompanhando a modernidade, não. Então, Tô live não é. usando a tecnologia aqui avançada, né? É, rapaz. É, Fone de rapaz. ouvido. Eu só fico falando bonito de tecnologia, mas na hora Nunca da deve. live, na hora da live não rolou No, muito, não. no, no vai. Eu tava Deixa fazendo eu uns ver se. testes aqui anteriormente para ver se fica ok, né? Porque a conexão às vezes interrompe e tal. Mas dá pra sobreviver. E Isso, aí? aqui é live, eu coordenando live é a primeira, né? Eu já Ah, fiz, assim, como convidado, aí já estava mais ou menos. é Mas, start. assim, para começar, acabei de perguntar a Tamires aqui como é que começa agora. Aí eu mexi, eu Ela fiz só alguma foi coisa errada, entrou na live. Só foi ter de começa pelo começo. Eu fiz alguma coisa errada e aí entrou na live. É, mas assim E mesmo, a aí? gente vai aprendendo, vai desenvolvendo, tendo mais desenvoltura na frente das câmeras. Eu também não tenho muito costume de aparecer assim em público, mostrar muito a face, né? Mas a gente vai se habituando, né? Prontos para Isso, esse belo debate, essa isso, conversa pronto agradável. para começar aqui nosso encontro de hoje. Sim. É, deixa eu só dar os créditos aqui, deixa eu abrir. Isso, Então, a gente está aqui começando o projeto DA Cine, é esse o nome, exato. a, que é o projeto de cinema do pessoal do DA, de administração. Então, eu estou aqui à frente como uma espécie de MC, né, de mestre de cerimônias, recebendo os convidados, mas o Gostei projeto é da um projeto expressão. MC é mestre de cerimônias. Então, eu Né, estou house. aqui, a, aceitei o convite do pessoal do DA, né? O projeto, gostei muito do projeto, acho que é, enfim, é, precisa de projetos como esse no nosso departamento, deixar divulgar para a comunidade o que é que a gente faz também e bater um papo também. Então, parabéns aí ao DA pelo projeto, né? É parceria também, né? Não só minha, mas do Cinefá, que é um projeto que eu coordeno também. O Cinefá também é um projeto com outras pessoas na coordenação. Então, eu vou dar esse informe no início, eu vou dar no final também. Então, para quem está chegando agora, já antecipa, a gente já tem confirmado as próximas lives. Uma com a Ariana Rios, daí de Piauí, para debater o feminismo no filme O Céu de Sueli. Carlos Inácio, do site Hogan Pazan, para discutir política com o filme A Onda. Muito bom. É, Andressa Ferreira, professora do Campus 21, para discutir O Homem que Mudou o Jogo, discutir alguma coisa ligada à área de administração. E Ivanilton, ou Nego Frieza, do grupo de rap O Quadro, para discutir o filme Pantera Negra e questões ligadas à cultura negra. Então, essa já é a nossa sequência, Sequência. né? Agradecendo o pessoal do DA novamente. E hoje, para abrir aqui, nós vamos discutir. Então, o DAcine começa hoje com o nosso convidado de hoje, que é Tiago Brito, que é discente do curso de administração da UNEB, Campus 21 em Piauí, mas que também chegou a cursar é, filosofia, então é o meu companheiro de profissão, chegou a cursar filosofia na UESC também. Então, É, Tiago hoje é o diz, nosso convidado. Sim, diga, Tiago. e diz que quem entra no ramo da filosofia, na vida filosófica, jamais volta atrás, né? Então, Não sai, quem diz que nunca sai. Então, não sai. Não... tive esse início, infelizmente, não pude seguir na carreira acadêmica no curso, que é uma área que
bastante me interessa, né, instiga. Porém, a gente nunca deixa de ter esses insights filosóficos, essas conversas mais, mais reflexivas, né? Mas é assim mesmo. Isso, a É isso área mesmo. tem esse problema, né? É uma área muito fecunda, mas para a profissão, às vezes, ela é ingrata. Ah, Muita gente que não. gostaria de estar e poderia estar na profissão, mas ela é um tanto ingrata para isso. Isso, Mas realmente. então, dando um salve aí, eu vi que Léo já deu um salve aí, Léo também do curso de administração, acho que Vanessa também deu um salve, Tamires Leozito. também. Então, eu ainda não tenho a dinâmica de acompanhar a galera que está dando É, salve embaixo. é Se até alguém também complicado puder ir anotando também, as né? perguntas. Ah, então, Tiago, vamos lá. Eu vou. Deixa eu tentar aqui abrir o. Assim como você, eu também faço um belo de um cronograma aqui do que vai ser falado, então tem Senão coisa a gente se anotada. perde. Nós se Ah, perde legal. isso. Então vamos lá. É, a gente abre o filme de hoje, o debate de hoje, com o filme Um Ensaio sobre a Cegueira, né, Blindness. Né, é um filme baseado na obra homônima do Saramago. Então, o José Saramago tem esse romance que se chama Ensaio sobre a Cegueira. A Amanda deu um salve aí também No que suporte. está no suporte. Então, o Saramago tem esse romance. E aí o Fernando Meirelles, baseado no romance, fez o filme. Que, embora, né, é a primeira curiosidade do filme, embora seja um filme baseado numa obra da literatura portuguesa, de um autor português, dirigido por um Brasileiro. cineasta brasileiro, a língua dele original é o inglês. Então, o Ensaio sobre a Cegueira, o título original é Blindness, né, que está em inglês. É um filme de 2008, né? É, produção, ele é produzido por Brasil, Japão e Canadá, então são 3 países aí na produção. As filmagens, elas foram rodadas em 4 cidades: Osasco, São Paulo, Toronto e Montevidéu. Então tá Mistura aí boa. algumas. E às vezes na plaquinha você percebe que não tá só no Brasil. Você Isso percebe que as é plaquinhas de sinalização de trânsito. também. Ah, sobre o filme, né? O filme não, sobre o livro, o Ensaio sobre a Cegueira, ele foi publicado inicialmente em 95. Depois ele ganhou o Nobel de Literatura em 98. Mais algumas curiosidades que o Saramago ele assistiu à estreia do filme juntamente com Fernando Meirelles. E ao final da exibição, o Saramago estava em prantos, né? Foi às lágrimas com, com a exibição, porque ele gostou muito da obra. É, E o Saramago diz, né? Aí agora ao final da exibição do filme, ele diz o seguinte, que ele estava tão feliz naquele momento que ele assistiu o filme, quanto ele estava quando ele acabou de escrever o livro. Diz que foi o mesmo estado de felicidade quando ele terminou o livro e quando ele assistiu o filme pela primeira vez, que é uma coisa curiosa, porque geralmente as adaptações elas costumam frustrar quem gostou muito de um livro, que vai assistir a adaptação no filme, às vezes, né, não é justa- exatamente o que se espera, né? justamente que E ah, eu li um pouco sobre a questão da filmagem e o Saramago ele justamente tinha medo, ele já tinha recebido convites anteriormente, né, para transformar a obra dele em filme, e ele tinha medo do filme se transformar em um blockbuster, né, esses filmes meio uhum, trazido para o terror e tirar a essência hum, da história, né, do livro. Tal. Então, por isso, ele, não sei quantos, mas ele recusou alguns convites de diretores para fazer uma filmografia em cima da própria história.
E essa, não sei se foi por conta das proximidades de língua, né, entre Meirelles, que é brasileiro, ele que é português, ou a proposta de Meirelles, que também na época já era um diretor bastante consagrado até por ter filmado Cidade de Deus e tal, mas casou esse convite e acabou sendo, né, iniciado e foi feita essa obra. Aham. Olha só, eu vou dar um informe que era para ter dado no início e eu esqueci de fazer. Que é coisa de amador, né? Coisa de principiante. Ah, é É, principiante. o pessoal do DA solicitou para que as pessoas que estão inscritas no projeto e que pretendem, portanto, pretendem um certificado, que ao entrar na live, é, coloque o seu nome completo, que é para depois, para que o pessoal possa ter o controle para depois ter a emissão do certificado. Então, só para explicar para quem não está muito acostumado, o certificado também, ele vai ser para o projeto todo, são 5 filmes, portanto 5 lives, e é necessário que haja 75% da carga horária para que o certificado possa ser emitido. Então, é bom que o pessoal digite o nome completo aí como uma espécie de nome, de lista de presença para que conste ao final no certificado, para garantir, Léo chamou a atenção aí. Eu vou fazer um adendo também. Quem não se inscreveu, mas que gostaria de se inscrever, coloca o nome completo e faz a inscrição, tá? E eu vou falar mais algumas curiosidades sobre o livro, e eu acho que vai corroborar um pouco o que o Tiago está colocando. O que o Saramago nos disse sobre o livro, né, o ensaio sobre a cegueira, ele diz o seguinte: é um livro francamente terrível, com o qual eu quero que o leitor sofra tanto como eu sofri ao escrevê-lo. Nele se descreve uma longa tortura. É um livro brutal e violento e simultaneamente, uma das experiências mais dolorosas de minha vida. São 300 páginas de constante aflição. Através da escrita, tentei dizer que não somos bons e que é preciso que tenhamos coragem para reconhecer isso. Então, quem assistiu o filme, ou quem leu o livro, ou quem fez as duas coisas, deve ter percebido que o filme ele não inicia como um filme de terror, a proposta não é ser um filme de terror, mas ele é talvez mais pesado do que muito filme de terror, justamente porque ele tem uma coisa um tanto realística, né? Na verdade, é como se fosse um terror real, não aquele fantasma, aquela coisa do sangue jorrando, mas o Algo quanto nós mexe com os conseguimos, medos, né? nós conseguimos nos espantar conosco, né? Com aquilo do qual somos capazes. Mas eu não vou entrar muito agora, que eu vou deixar para Tiago comentar daqui a pouco. Inclusive, E. eu até trouxe esse trecho de Saramago, citando, Ah, tá. citando também anotei para poder a gente falar aqui, né? É muito interessante a proposta do próprio autor do livro sobre isso influenciou muito também na minha ótica sobre a intenção, né, da obra cinematográfica também, já que o próprio autor do livro teve essa ideia um pouco nefasta sobre a natureza humana, então Aham. é pensar muito, mas pode Então prosseguir. eu vou fazer o seguinte, eu vou só dar umas duas informações, eu já vou passar a bola para Tiago, fazer logo o comentário, que é sobre Fernando Meirelles. Fernando Meirelles, para quem não conhece, é o mesmo diretor de Cidade de Deus. Né? Cidade de Deus foi, acho que é a grande obra dele. Está na lista da Ancine como um dos 100 maiores filmes da história do cinema nacional. Cidade de Deus também foi indicado para 4 Oscars, inclusive o de melhor diretor, que seria o próprio Fernando Meirelles. Tem uma curiosidade sobre ensaios sobre a Cidade de Deus,
é que, assim como o Ensaio sobre a Cegueira, a Cidade de Deus também foi uma adaptação de uma obra literária. Ele pegou um romance e adaptou para o cinema. No Cidade de Deus é uma adaptação, assim como o Ensaio sobre a Cegueira também é. Muito provavelmente, eu não sei aí, eu acho que é possível que o Saramago já tivesse, assim, eu acho que antes dele autorizar, ele olhou um pouquinho da carreira do Fernando Meirelles, viu que o tipo de filme dele não era aquele terror trash, Cidade de Deus às vezes também espanta, mas não é aquele terror trash. Era também uma adaptação, provavelmente isso tudo pesou no fato do Saramago aceitar que a obra tivesse essa adaptação feita pelo Fernando Meirelles. Né? O fato de ser brasileiro também, talvez a mesma língua, eu acho que tudo isso. Então, eu vou fazer o seguinte, acho que a minha parte, pelo menos inicialmente, era dar essas informações ao pessoal. Quem assistiu o filme sabe que não é uma obra tão blockbuster, que o Thiago está dizendo aí. É aquela obra bem comercial zona, não é a Aquela coisa proposta do com Quentin filme. Tarantino, não sei, né? É, Terrorzão com sangue e tal. isso. E aí eu vou fazer o seguinte agora, eu vou passar a palavra para Tiago, né, discorrer sobre... Então vamos fazer o seguinte, Tiago, vamos fazer um breve roteiro. Você fala, eu vou passar a palavra, você fala. Na sequência, talvez eu faça também alguns comentários, mas eu vou esperar você comentar, eu comento. E a gente pode abrir para debate ao final. Debate. Isso, para não Boa. ficar muito Uma coisa intercalado. Isso, para não ficar muito. Então eu vou passar para você, eu vou tentar ir anotando aqui as questões do pessoal. É bom. O senhor Leandro já está aí, já Léo já lançou umas 5 questões aqui, deixa eu só ver aqui. Antes de começar, Jorge, assim, só um adendo à sua informação com relação à multiplicidade, né, de locais até onde foi gravado Uhum. o filme, né? Inclusive até o casting, o elenco, também é um elenco muito plural, né, para assim dizer. Na cabeça ele tem dois atores americanos, né, acho que a Julianne Moore, né, uma das Uhum. atrizes, e Mark, deixa eu até olhar aqui. Mark Ruffalo. Marco Ruffalo, o Hulk. O Rufinho, né? Tem outros bons filmes dele, porém a pessoa só lembra mais do Hulk, né? Aí, esses americanos, e eles inseriram também no casting a atriz Alice Braga, brasileira, né? Que é a filha de Sônia Braga, atriz Não sabia. global. E o mexicano, Gael Garcia, acho que é Gael Garcia Bernal, que inclusive gravou o filme de Che Guevara, que tinha um filme que ficou famoso e tal, demonstrando a vida de Che no início, né? Antes de ser a pessoa que se tornou. Mas é uma boa assim, multiplicidade de talentos. Inclusive, tem também dois atores orientais, não sei se japoneses, eu não sei se de fato eles são japoneses, né? Não cheguei a observar, mas aparecem no filme, são personagens até centrais no filme, e também são de uma outra etnia, né? É uma mistura muito interessante Uhum. que o filme O faz. casal, né? É isso, o casal. Ali vem Danny Glover também, se eu não me engano, Eu Danny acho que Glover, é. Uhum. máquina mortífera e tal. Essa é coisa de fãs de cinema, Uhum. mas, e tal. Assim, com relação ao filme em si, a gente estava até conversando anteriormente, né, pelo WhatsApp, você falou um pouco sobre a sua visão do entorno ali, do que poderia ser a mensagem do filme, com relação até a proposta. E a minha bateu muito bem. No momento que a gente conversou, eu não tinha assistido o filme, né? Li a obra tem 10 anos, mais ou menos, mas não me recordo muito bem. Mas eu não tinha assistido o filme. E após assistir o filme, eu percebi muito do que você falou, assim, com relação à proposta de visão do filme. E
eu vou discorrer algo assim mais perto do que você falou, né? Eu vou ler aqui um pequeno trecho que eu anotei, para não ficar uma coisa muito, né, falada só ao latim aqui. Inclusive, você já citou aí a questão da visão de Saramago sobre a obra, né? Porque ele cita que ele tentou, francamente, retratar a face mais terrível da humanidade no livro, né? As Uhum. mazelas e tal. E eu escrevi basicamente isso, né? Assim, bom, sobre o livro, eu creio que o livro é consequentemente o filme, né? Que é baseado no livro tentam mostrar o extremo de uma sociedade cruel e desconectada com valores importantes, né? Por exemplo, se observa muito no filme a falta de empatia entre os personagens, a questão da solidão em alguns pontos. Também vem a questão do perdão, sentimentos humanos que são meio que ou esquecidos ou não muito bem tratados entre os personagens. Isso na lógica ali do filme eu percebi, entendeu? Então, as pessoas afetadas pela cegueira estão imersas em seus vícios e costumes e em uma sociedade frágil e cheia de estabilidades. Ou seja, já é uma sociedade que tem um modelo que não é muito estável. Haja visto que quando acontece a pandemia, né, da cegueira, o governo ele basicamente tranca as pessoas infectadas e instaura-se o caos geral na sociedade. Né? O próprio governo, o Estado, não tem controle Uhum. quando a pandemia se estende. Então, prosseguindo, o primeiro cego ele demonstra ser muito ligado a bens materiais e a sua esposa, em alguns momentos, ela demonstra ser bastante egoísta. O roteiro do filme trata um pouco sobre isso, né? A questão do primeiro cego ele ter sido assaltado e tal, e aí posteriormente ele é levado pelo próprio ladrão para casa. A esposa dele leva ele ao médico, fura fila e tal. Uhum. Tem essa parte que é bastante sutil, mas dá para se Aham, perceber. bem O lembrado. Aham. egoísmo, o egoísmo na fala ali da personagem é latente. Além disso, eu citei a questão do ladrão, né, que ele não tem moralidade, mas no momento em que ele percebe que a vítima ele se acomete da cegueira, ele passa a tentar ajudar, leva em casa, lógico que tem segundas intenções, porém ele tenta de alguma forma utilizar algo que ele tem interno para ajudar, apesar dele cometer um ato libidinoso que é o ato do furto, do assalto, né? De fato. Assim, prosseguindo, eu falei sobre a questão do governo instável, essas questões morais também dos personagens, né? E no filme, a única passagem que eu percebo, que é que eu até senti uma leve intenção do autor em demonstrar, é a questão do personagem da esposa do médico, a Julian, que é tratada pela Julianne Moore, né? Ela preserva algumas características mais puras, diferente da maioria dos personagens. Você percebe que o médico, o esposo dela, ele é um cara super focado no trabalho dele, é um cara que põe a carreira em primeiro lugar e acaba esquecendo das relações entre esposo e esposa, na maioria das vezes das cenas, entendeu? Eu percebo que Uhum. ele esquece de elogiar, assim, elogia, mas não tem um foco no elogio, na relação amorosa e tal. E eu percebo que no filme ela é justamente essa pessoa que preserva alguns dotes humanos mais puros, é a única personagem que não é acomedida pela cegueira. Todos os outros Uhum. personagens que demonstram alguma, digamos que, não sei se eu poderia dizer, extremos algum extremo humano, todos os personagens eles apresentam algum tipo de defeito, né?
digamos assim, um é o roubo, outro o egoísmo, outro, né, o apego a bens materiais, no caso do personagem que perde o carro e tal. Mas ela apresenta uma característica interessante, que é essa questão da relação entre ela e o esposo, que ela tenta preservar, mesmo sabendo que ele às vezes excede ou que ele não se conecta muito com ela. Além de que, no decorrer da própria história, ela começa a aparecer como um personagem central, ou seja, ela é a única que não fica cega e passa a desenvolver características como, por exemplo, a comunhão com as outras pessoas que estão cegas dentro do manicômio, a questão também dela ter um senso de perdão muito grande. Para quem acompanha o filme percebe que o esposo dela, o médico, ele trai ela numa cena com uma das personagens. Ela descobre, e mesmo assim, pela necessidade da situação que ela percebeu, que existia vários fatores emocionais para aquela traição acontecer, ela perdoa o esposo e continua ao lado dele, entendeu? Então, mais um essencial sentimento humano que ela preserva e demonstra, entendeu? Eu não fiz uma leitura crítica do livro na época para saber se Saramago pensou realmente em trazer a personagem como esse álibi, né? Ou seja, ele demonstra que a cegueira ela acomete de todas as pessoas que têm um certo defeito ou assim, reverberam mais traços negativos da natureza humana, entendeu? E ela não acomete pessoas que são mais puras. Pessoalmente, eu percebi essa linha no filme, no livro também é mais ou menos assim, mas eu tirei um pouco disso para a minha visão sobre a obra, entendeu? E, prosseguindo aqui, só para falar só deixar que eu falo também pouco, mas tudo bem. Nada, tá Falo pouco, sossegado. Pode falar aí. pois é, então, aqui eu falei sobre o adultério, né? E os cegos sejam poucos levados ao manicômio e tal, está vazio, e para mostrar que é a falta de humanidade, de olhar, o medo de conhecer a si mesmo, leva à loucura, à cegueira e à morte. Ou seja, eles são obrigados a viver, cada um personagem seria forçado a conhecer o outro com essa cegueira, né? Que aí já é um outro ponto também interessante da história, né? Quem olha assim o filme logo de cara fica meio assustado, né? Porque é uma visão meio distópica, né? É Uhum. um lugar onde do nada acontece uma doença que cega as pessoas e a gente vive até hoje uma pandemia, né? A gente observa que há o esforço mundial para tentar fazer preservar a vida humana, digamos assim, né? Se bem que alguns governos aí exageram um pouco, Então, afrouxam um pouco, né? Mas, tirando de lado essa questão né, política, mas que é política também, mas uhum. no enredo do filme a gente percebe isso, essa visão distópica. Acontece uma pandemia, as pessoas elas são inseridas dentro isoladas em um manicômio e tratadas ao extremo como se fossem animais, né? E forçadas a conviver entre si e a desenvolver características que normalmente elas não estão acostumadas lá fora. Ou seja, toda a questão negativa do distanciamento entre os seres humanos, dos vícios que são postos em prática cotidianamente, tem que ser encarados nesse convívio, no manicômio. E eu acho que é aí que o filme e a leitura se desenvolve bastante, que é a questão da cegueira, ela trazer de volta a luz, ou trazer de volta a visão essencial do homem para o homem, entendeu? Uhum. Com a visão, as pessoas elas se perderam na sociedade, mas a cegueira ela trouxe uma ideia de que o homem não ele tem que ter essa relação, né, com o outro, e como eu já citei anteriormente, outros valores serem
retomados, né? A comunhão, a empatia entre os seres humanos, a questão do perdão, por aí vai, entendeu? Então, em linhas gerais, assim, eu acho que a minha visão, ela é mais para o campo que é até o tema da live, ética, né? É uma questão muito, muito bem pautada, que é de você precisar abrir os olhos quando está com eles fechados. Eu acho, se eu não me engano, Platão cita alguma coisa nisso na República, tem um tempinho, que há dois momentos em que a gente entra em contato com a escuridão, algo do tipo. Quando você entra em contato com a escuridão, você fica cego momentaneamente, e quando você também sai da escuridão, você também fica meio que cego, né? Por conta da luz, né? Tanto quando Sim, você vai enxergar, quanto você vai entrar em um local escuro, entendeu? Então, eu acho é que, uma eu boa... acho que você está falando do momento que ele sai da caverna e Isso, aí ele não pode olhar diretamente para a luz. para o sol, porque vai queimar, então ele tem É, que olhar primeiro para as sombras, depois para os objetos, e por fim, por último, ele consegue olhar para. Eu acho que é essa passagem que você está dizendo. isso. Ah, tá, E, beleza. e a questão do ensaio sobre a cegueira é muito, ou assim, esse paralelo, né, da questão do perder para ganhar, né? Você acaba perdendo uma faculdade, a visão, mas acaba enxergando valores que não necessariamente dependem dessa parte física. E aí se desenvolvem. E o interessante no final do filme é a questão deles retomarem, né, a visão, Uhum, e algumas relações foram criadas e tal, os próprios personagens centrais eles foram se ficando íntimos, depois eles passaram a conviver juntos, e a partir do momento que eles retomam a visão, algumas relações que foram criadas, elas ficam meio assim que em aberto. Por exemplo, tem uma personagem mais jovem que ela se envolve com um personagem mais velho, o Danny uhum, Glover, e ele pede para relacionar com ela, para morar junto e tal. Isso tudo na cegueira, né? A questão, né? Aí a gente não vai entrar, eu não vou entrar no mérito, mas a questão da idade entre eles é muito discrepante, né? São ele bem mais velho, ela bem mais nova, e a questão da estética, né, de não visualizar um ao outro, isso influencia, né, na questão da uhum, relação. Mas com o retorno da visão, ficou em aberto, assim, será que, de fato, essa relação ela vai ser a mesma, com ela enxergando ele, os atributos dele, ele enxergando os atributos dela? Aí você vê o insight também do próprio autor com relação às relações amorosas, né? Assim, às vezes a visão, o ver, né? Ela influencia muito, mas como seria se você não tivesse essa questão estética, né? De observar só o lado material da pessoa, se as relações mesmo, se o interior da pessoa fosse de fato o mais importante, como uhum, acontece no filme, que a personagem, ela meio que se atrai pela personalidade do velho, que é uhum. um personagem muito inteligente, de fato, e demonstra uma sabedoria incrível, entendeu? Então, ela se aproxima dele por conta da sabedoria, entendeu? Sendo que ela não tinha o apelo visual, né? Visual. Nem ele. É, então também é uma boa um bom insight que o próprio filme traz. Mas em linhas gerais é basicamente isso que eu observei, essa questão de o traço central do filme ser essa discussão de valores, essa questão do corrompimento de uma sociedade, se essa sociedade ela tem, né, de fato, pontos bons ou pontos negativos,
E, inclusive, eu até deixei algumas questões no final que eu pensei bastante em trazer alguns pensadores para a gente discutir, mas não ia dar certo porque ia demorar delongas aqui, mas assim, envolvendo a questão política, né, que é a questão do Estado, assim, no filme a gente percebe que o Estado ele é muito instável, até que ponto a gente pode confiar em um governo para reger os nossos, né, interesses ou cuidar de uma população em um extremo como uma pandemia, entendeu? A gente pode pensar isso do filme. Ele traz essa ideia. Também vem questões morais fortes no filme, que assim, a gente cita, que é a questão da luta pela sobrevivência, muito forte quando eles estão confinados, existe uma rebelião, um grupo que tenta dominar, e esse grupo ele chantageia, existe um momento de estupro até, e para eles o grupo oprimido para receber comida, alimento, eles obrigam as mulheres a fazerem sexo com um grupo opressor. Então tem essa questão, trocar sexo por comida, prostituição. Vem também a questão do assassinato. O personagem principal, a mulher do médico, ela assassina um personagem em defesa. Também vem a questão do roubo. Eles roubam mercadorias, no final saqueiam, né, por conta de não ter como se alimentar e tal. Então são questões morais interessantes que a gente pensa assim, são erradas, mas no momento em que se viveu ali seriam erradas, como se discute isso, entendeu? Mas a gente poderia até trazer alguns pensadores aqui, ou algumas correntes filosóficas para poder inserir, né, esse raciocínio, mas eu creio que ficaria um pouco complicado, até porque também eu não tenho tanto domínio assim para poder estar falando, né? Então não vou me delongar e não iria me delongar, mas Nada, são, nada. eu acho que as pessoas que assistiram aí, o pessoal, percebeu também muito essas questões éticas no filme. Mas é isso. Pronto, Thiago. Assim, tem uma coisa que eu acho que eu vou terminar. Talvez você concorde comigo. Eu pensei também em fazer um comentário e no final trazer um pouco para uma coisa dentro de um determinado pensador. Mas eu também abdiquei disso. Mas eu acho que dá para dialogar com a filosofia. Agora eu vou tentar fazer uma coisa mais solta Sim. e não tão preso a uma determinada corrente, né? Deixa eu só Sim. verificar aqui, porque então, pessoal que quiser fazer a pergunta, pode colocar aí, que a gente vai tentando aqui acompanhar na medida do possível. Observando aí. Léo Leandro sinalizou já. aqui, diferença de idade, valor social, depende da aprovação de terceiros, eu vou deixar anotado aqui. Mas, enfim, Como ninguém vê, ninguém. eu, antes de eu entrar nessa parte mais, digamos, sobre a ética especificamente, eu faria alguns comentários, né, também sobre o filme. Sim. Primeiro sobre um pouquinho da parte estética, né, não sei se da parte estética, mas a primeira coisa que chama atenção é que a gente não sabe exatamente, pelo menos no filme, o local onde se passa. Está em aberto. Então a gente não sabe, ele não diz o nome da cidade, não diz o nome do país. O próprio fato de ser filmado Personagem, né? em quatro locais diferentes, é filmado em Osasco, em São Paulo, Toronto e Montevidéu. Você não sabe qual a cidade exatamente que aquilo se passa. É, embora sejam cidades onde prevalece a língua portuguesa ou espanhola, ele é filmado em inglês, então isso dificulta mais ainda dizer que se passou ali ou aqui. Não se diz também Uhum. a época exata onde se passou. A gente sabe que é um tempo próximo, porque a gente vê carro, a gente vê televisão, então é um tempo próximo da gente, mas não há nenhuma referência específica que a gente possa delimitar. E também a gente não tem os nomes dos personagens.
Quem assistiu vai notar que na própria fala de Tiago, ele estava falando da esposa do médico, do É. casal oriental, Inclusive do próprio... no próprio livro é assim, né? No livro ele é o médico, a esposa do médico, ele não cita, não tem nomes, na verdade, dos Isso, ele personagens. tira os nomes próprios, seja dos locais, seja da Sim. cidade, dos personagens. Então, o que é que isso sinaliza, né? Quando você não tem os nomes próprios, acho que não é um recurso à toa. Em geral, eu não sei se foi isso, mas em geral, no romance, quando você não tem essa referência específica, você joga, significa que o autor está lançando aquilo para o atemporal, para uma dimensão um tanto mais metafórica. Então, se foi essa a intenção como é o nome, do Saramago ou Caramba. não, eu não sei. Não é que eu pensei em política aqui, quase que ia dizer uma, mas eu deixei para lá. A gente tá falando em pandemia, né? E cego em Por isso que só pandemia, também, aí, e cego acaba regendo coisa em pandemia, eu lembrei mas deixa para lá. cego, né? É, a, a outra coisa são as imagens. A fotografia do filme, as Isso, imagens são embranquecidas e isso. prevalece os tons frios, ou seja, prevalece o branco, o azul, ou seja, há uma predominância ali de tons frios. Em alguns momentos você tem um pouquinho de laranja, alguma coisa assim, algum tom mais tendendo para o avermelhado, mas o que predomina ao longo do filme como um todo é o branco e cores frias, né? Que isso aí, eu acho que até já fazendo uma remissão clara à cegueira. Essa cegueira É isso. é, é o Meirelles tentando criar uma sensação próxima do que seria essa cegueira branca na imagem, né? O próprio diretor de fotografia, não vou lembrar o Hum, nome aqui, não tem problema. eu vi o nome dele, mas eu acabei não anotando. Que é brasileiro também. Eu li uma pequena matéria falando que ele fez um estudo muito assim, aprofundado qual seria a imagem de uma cegueira para as pessoas. E ele acabou chegando nessa estética de cor Hum, mais embranquecida ou perto do cinza, né? Essa temática. Ele acabou adicionando isso à própria filmografia como um todo, né? Com a certa nuance que você acabou de falar, né? Em vários pontos você modifica de acordo com o enredo, mas sempre mantendo essa linha de cor, né? Tendendo pro esbranquecido ou cinza ou uma estética mais ou menos essa cor. isso. E assim, é bom você falar isso porque fica claro para o pessoal que assim, o tratamento que se dá às imagens em um filme, somente os filmes mais cabeção, geralmente não é à toa. O pessoal pensa qual cor vai predominar, pensa como é que isso vai ser. O jogo de cores ali, às vezes o personagem está com uma roupa de determinada cor, não é à toa. Então você tem toda essa imagem, né? Que está aí da fotografia, ela é pensada também como uma espécie de como uma harmonia. Em muitos casos, se Harmonia, pensa isso como uma harmonia de cores. mesmo. É, e isso, Mas, às vezes, o pessoal, quando está muito acostumado com o blockbuster, né, que você aquele filme acaba bem comercialzão, ignora, não assim. percebe. Então, às vezes você não sabe fruir a parte estética do filme adequadamente. Diga. É assim, só pegando esse gancho que você acaba de falar, né? Justamente a partir de um tempo em que se tem um consumo muito exagerado de cinema, cinematografia, né? A gente vê a ação Oi. imensa dos streams, né? Uhum. Netflix, Amazon fazendo grandes empreendimentos, mas a gente vê muito que as pessoas elas não prestam atenção nos detalhes, elas não apreciam muito a questão da produção em si de um filme ou de uma série, a questão estética, né? É Uhum. aquela coisa do exagero em demasia, né? Muitas coisas Uhum. assistindo ao mesmo tempo, muito acúmulo e pouca.
apreciação, né? Pouca Uhum. apreciação da obra em si. E aí eu queria destacar também a figura do cego principalmente na literatura, mesmo porque tem um cego muito famoso que na literatura mundial, que é o cego Tiresias da tragédia Édipo Rei. Então, quem leu Édipo Rei sabe da função de Tiresias. Tiresias era o cego meio que profeta, né, que tinha arte divinatória, que conseguia adivinhar o futuro. Então, o Tiresias era o cego que via aquilo que ninguém via, né? Ele tinha essa arte de, vou fazer um trocadilho, que era o cego vidente, né? Que evidente remete a ver. Então, o Tiresias era essa coisa, que era o cego vidente. Então, a, há essa remissão de um cego que percebe coisas que isso já está presente na literatura, a figura de Tiresias já é marcada na literatura, não é algo ignorado. A, o outro detalhe é que você tem um tanto também na cultura popular essa figura do cego que consegue perceber coisas que a gente não costuma perceber, seja perceber os sons, seja perceber o tom de voz, e aí ele percebe se você está triste ou não, coisa que uma outra pessoa às vezes não levaria em Não consegue. consideração. Então, a percepção do espaço do cego talvez seja um pouco diferente. Então, ele consegue perceber uma série de coisas que às vezes a gente não consegue perceber. Isso fica marcado no filme em duas coisas. Uma, o que é o cego de nascença, que ele tem um monte de habilidades que os outros cegos não tinham, né? Inclusive essa percepção sonora bem mais aguçada que os outros. E também tem um momento do filme que ele canta Stevie Wonder. Ah, I just call to say. E aí ele claramente ironicamente. ali você está fazendo a remissão à figura do cego que tem talento musical. Por que, que essa figura do cego cantor, do cego que consegue ter uma audição muito mais aguçada que os outros, né? Como ele não tem um determinado sentido, ele aguça os outros. E aí a figura clássica é o Stevie Wonder, né? E ele, quando canta a música do Stevie Wonder, ele canta reproduzindo o Balançando os movimento do trejeitos. Stevie Wonder, clássico ali. Então, o filme marca essas duas posições, assim, de um cego que consegue perceber coisas que ninguém percebe, seja na figura do cego de nascença, seja na remissão ao Stevie Wonder, e essa figura que não está, mas é a figura do Tiresias, que é conhecidíssima na literatura. O Tiresias é esse cego, né, do Édipo Rei. Inclusive, Então, até tá me acompanhando aqui. Trilogia tá aí Tebana atrás, né? aqui atrás. E aí, assim, mais algumas considerações sobre a cegueira. Eu vou pegar aqui algumas passagens da obra. Isso aqui eu fui catando, fazendo uma pesquisa. E às vezes porque são passagens que são até um tanto citadas, é fácil de vocês acharem na internet, né, do livro, né? Então eu cito: o medo cega, disse a rapariga dos óculos escuros. São palavras certas. Já éramos cegos no momento em que cegamos. O medo nos cegou. O medo nos fará continuar cegos. Quem está a falar? Perguntou o médico. Um cego, respondeu a voz. Só um cego é o que temos aqui. Então essa é uma primeira passagem onde fica claro que essa cegueira talvez não seja tanto visual quanto em Uau. outro aspecto. Em outro aspecto. Uma outra passagem, eu cito novamente. Lutar foi sempre, mais ou menos, uma forma de cegueira. Isto é diferente. Farás o que melhor te parecer, mas não te esqueça daquilo que nós somos aqui. Cegos. Simplesmente cegos. Cegos sem retóricas, nem comiserações. O mundo caridoso e pitoresco dos ceguinhos acabou. Agora é o reino duro, cruel e implacável dos cegos. Se tu pudesses ver o que eu sou obrigada a ver, quererias estar cego. Acredito, se é a mulher do médico está dizendo, né? Acredito, mas não preciso. Cego já estou. Perdoa-me, meu querido. Se tu soubesses. Sei.
Levei a minha vida a olhar para dentro dos olhos das pessoas. É o único lugar do corpo onde talvez ainda exista uma alma. E aí a citação acaba, eu vou abrir uma outra citação. Por que foi que cegamos? Não sei. Talvez um dia se chegue a conhecer a razão. Queres que te diga o que penso? Diz, penso que não cegamos, penso que estamos cegos. Cegos que veem, cegos que vendo não veem. Então, essas questões da cegueira, eu acho que tudo isso que nós dissemos remete a. Assim, que cegueira é essa que se vive, e o que você destacou muito bem no início da sua fala, né, os personagens que foram acometidos da cegueira eram sempre personagens que em algum momento você viu um egoísmo cego. Ou um. Deixa eu ver aqui a expressão. Não sei se um egoísmo cego, acho que poderia chamar de um egoísmo cego, mas não olhar ao redor, ou mais exatamente, é esse o ponto onde eu quero chegar, são pessoas que perderam a conexão consigo, né, e perderam tanto a conexão com os outros, portanto, né. O que é que me pareceu desse filme? Me pareceu um filme que, eu vou prestar atenção aqui no horário, que daqui a pouco ele cai, Ah, mas e já até esqueci de cronometrar aqui é, também. me pareceu um Ah, tá. filme que ele fala Acho que foi 5 minutos aqui para. de no mundo extremamente conectado, né, o momento histórico que se passa o filme ainda não é essa coisa da internet tão firme como a gente tem hoje, tanto é que ela não aparece tanto, mas há conexão via televisão, via rádio, via imprensa. Então, no mundo muito conectado, as pessoas elas estão desconectadas de si. Então, são pessoas que estão meio que vivendo a própria vida na Ai, numa espécie de meio que. piloto automático. Ah, É o médico, primeiro é o oriental, que ele está ali, só né, naquela situação. conectado com os problemas e Isso, tal. ele está muito preso aos seus bens materiais. O ladrão que rouba um cego, né? Então, assim, também é outra pessoa que está muito preso a isso. O médico que só olha para sua profissão, ele não olha direito para sua própria esposa, e não percebe tanto. A A, esposa a, do oriental que vai lá na fila e corta a fila. Então, são pessoas que estão muito atentas, às vezes, bens materiais, estão vivendo a vida no piloto automático, nunca se perguntaram o que é que elas querem para a vida delas. Elas apenas, alguém disse que deveria ser rico e elas seguem ali em busca de dinheiro sem saber por quê. São pessoas que estão em busca, às vezes, de fama, de sucesso no emprego, mas sem saber por que estão buscando aquilo. Nunca se questionaram o sentido de sua própria existência, ou seja, estão cegos, estão completamente perdidos, estão vivendo, são humanos, caiu. Se não caiu, vai cair. É, eu vou tentar, tá dando algum sinal aqui. Eu não sei se caiu de Tiago ou se caiu. Deixa eu ver. Espera aí, aqui agora. Caio.